Da cirurgia oncológica do Hospital Bruno Born, doutora Caroline Dalalasta Frigieri. Bem-vinda aqui à Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar um pouco mais então sobre o câncer de colo de útero. Como é que ele se desenvolve, o que é, sintomas e os cuidados que as pessoas devem ter. Eu acho que é uma pauta muito importante, né? Porque é um tipo de câncer que ele ainda é muito comum nas mulheres. Né? A gente tem hoje a disponibilidade de uma vacina para prevenção, que é uma vacina que está na rede pública já. São vacinados meninos e meninas a partir de 9, 11 anos de idade. E que é um câncer que a gente teria tudo para prevenir. Diferente de outros tumores que a gente fala em prevenção e que muitas vezes a gente confunde com o diagnóstico precoce, né? Porque a gente sabe que tumores, por exemplo, da mama, tumores do intestino, a gente pode fazer o diagnóstico precoce, mas a gente não tem bem definido um fator de causa desses tumores para conseguir fazer uma prevenção primária. Enquanto no câncer de colo de útero a gente tem. A grande maioria desses tumores, eles estão relacionados com uma infecção sexualmente transmitível pelo vírus do HPV. E hoje a gente tem a disponibilidade de vacinas para prevenir essa infecção, que seria precursora dessas lesões malignas, né? E que, no entanto, ainda é uma vacina assim que a gente percebe que uma grande parte da população tem um certo receio em fazer nos seus filhos. Né? Então, a gente fala hoje de uma doença que seria prevenível, né? E que a gente ainda conta com uma série de diagnósticos no dia a dia no consultório. E essa vacina, ela é disponibilizada pelo SUS? Ela é disponível pelo SUS. Hoje se indica das meninas a partir dos 9 anos de idade e nos meninos a partir dos 11. Bom, aí nós estamos falando do HPV, mas tem outra forma de desenvolver? Eu diria que a grande maioria, mais de 90% desses tipos de tumores, eles estão relacionados ao HPV. Né? E os outros 10? Os outros 10, daí a gente começa a ter tipos histológicos diferentes, que seriam em torno... seria o do tipo adenocarcinoma, que daí é um desenvolvimento anormal das células glandulares, né? E que não se tem a esse ponto uma relação tão direta, né, com o HPV. Mas a grande maioria, sim. Como é que é feito o diagnóstico do câncer de colo de útero? O diagnóstico ele é feito através de exames de rastreamento, né? Então a gente indica fazer o Papa Nicolau ou o citopatológico, que é o exame preventivo do câncer de colo uterino, né? Em toda mulher já com vida sexual ativa, né? É um exame que ele é uma coleta simples, é feito também na rede pública de saúde, é acessível a todas as mulheres e que é basicamente uma coleta da celularidade e que é, então, examinado no microscópio para ver se chega a um diagnóstico precoce. Então, na verdade, esse exame, ele também é um precursor da gente descobrir lesões pré-malignas, né? Então, se faz o diagnóstico de infecções leves do HPV, em que ainda não trazem uma neoplasia estabelecida, né? E que a gente consegue fazer o diagnóstico, então, de lesões precursoras e o tratamento dessas lesões, evitando que isso chegue a se formar um câncer maligno. A contaminação no HPV, via sexual, tem outras formas também? Mais difíceis, assim. Mais difícil. Mas a grande maioria é contaminação sexual. Mas não é só na penetração, né? Não, o grande problema do HPV é que os tipos virais que causam o câncer de colo uterino, porque a gente tem mais de 100 tipos de HPV, mas a gente tem basicamente 6 que são mais relacionados com o câncer de colo uterino, né? A grande maioria desses vírus no homem, eles não causam lesões desses tipos que causam câncer de colo uterino na mulher. Por isso que ele é um vírus tão traiçoeiro, né? Porque muitas vezes a gente procura achar lesões, verrugas, né? Que seriam as lesões mais comuns. E muitas vezes no homem não se encontra essas lesões. Muitas vezes ele pode estar alojado no canal da uretra, enfim, e depois a mulher acaba desenvolvendo câncer mais tarde, né? E doutora Caroline, como é feito o tratamento do câncer de colo de útero? Bom, o tratamento do câncer de colo de útero, ele vai depender do estágio que a gente faz o diagnóstico. Então, como eu falei para você, se for um tumor bem inicial, que seriam
essas lesões pré-malignas ou o câncer in situ, que seria o estágio mais inicial que existe, a gente consegue resolver com uma cirurgia mais simples, que é uma cirurgia de conização, que se chama, que é um procedimento que se faz via vaginal, que se retira uma parte do colo do útero. Então, essa é a cirurgia mais simples, uma recuperação rápida e a paciente fica curada. Quando a gente tem estágios mais avançados, então vai depender muito do que ele compromete no colo do útero. E ele tem uma peculiaridade que a gente indica o tratamento cirúrgico até um certo ponto. Então, lesões que estão restritas ao colo do útero, elas são consideradas cirúrgicas. Lesões que têm um comprometimento maior, que tem invasão já de linfonodos, que é aquilo que a gente chama popularmente de ínguas, a gente já não consegue um controle adequado com a cirurgia. E o tratamento indicado é a associação de quimioterapia, radioterapia e braquiterapia, que é uma radioterapia interna. Então, quer dizer, mesmo que tu consiga o diagnóstico bem cedo, precoce, vai ter que passar por cirurgia. Sim, a cirurgia seria o tratamento inicial de escolha para as lesões menores. Mas não é toda pessoa, toda mulher que vai ter HPV que vai ter o câncer de colo de útero, né? Exatamente. Tem algum percentual em relação a isso? Ou se de repente a pessoa tem que ter outras, não sei se patologias, né, para que desenvolva isso? Isso é uma peculiaridade dos tumores malignos em geral, né? Depende muito da resposta do paciente em relação àquela infecção. Então, tem pacientes que vão ter HPV e que não vão desenvolver câncer nunca. Tem pacientes, inclusive, que vão ter o HPV e uma certa porcentagem vai regredir e vai desaparecer essas lesões, né? E tem aquelas que vão progredir. Então, são fatores que vão ser inerentes do paciente, né? E também do comportamento do vírus nele. Mas qual é o percentual, assim, que a pessoa Por vai exemplo, desenvolver um câncer de colo de útero, assim, que vai ser preciso eu tratamento, vou dar um né? exemplo de uma paciente que vai fazer um exame do Papa Nicolau, então, e vem ali um NIC1, que seria, então, uma alteração bem precoce do HPV, que dessas pacientes, em torno de 60% vão regredir essa lesão. Ela vai desaparecer. Então, vai fazer o controle dentro de 6 meses, né? E não vai ter mais nada de lesão. 40% dessas pacientes podem progredir para um câncer de colo uterino, né? Se não tratadas, claro, né? Então, a gente tem esse percentual, mais ou menos, que pode acontecer de regressão espontânea. E aí, ainda falando em números, qual o percentual aqui na região é elevado, o índice de câncer de colo de útero, região e estado? A gente tem uma dificuldade muito grande, né, desses percentuais, porque a gente não tem, isso mesmo a nível nacional, a gente não tem um banco de dados trazendo esses números em termos de percentual, né? Mas no ambulatório de cirurgia oncológica, hoje a gente sabe que o câncer de mama, ele é o tumor mais frequente, né, nas mulheres. O segundo tumor é o câncer de intestino, né? Então, câncer de colo, um câncer de reto, que é do intestino grosso. Mas a gente atende no ambulatório específico que a gente tem de ginecologia, né, de gineco-oncológica, o câncer de colo uterino. Então, eu diria que hoje, no percentual das mulheres que a gente atende, ele seria ali pelo terceiro tipo de tumor mais comum, mas, assim, uma ferramenta de base de dados para te dar um percentual exato eu não teria. Estamos conversando com a médica e responsável técnica da cirurgia oncológica do Hospital Bruno Born, Caroline Dallalasta Frigieri. Você, logo no início, falou que ainda tem muito HPV, né? As pessoas parece que elas não se conscientizam a questão, além da vacina, né? A questão do preservativo, enfim, dos cuidados, porque além do colo de útero tem também a questão de uma gravidez que pode ser comprometida. Isso é importante a gente falar até para as meninas, né? Para quem está começando com a vida sexual, como você falou agora há pouco, também ter essa noção. Ainda falta bastante esse conhecimento, ou as mulheres, as meninas já estão cada vez mais se atentando para esses riscos? Não, eu acho que a gente tem políticas de saúde pública que tenha tentado essa educação, né? Mas isso é uma coisa ainda que tem bastante tabu quando a gente conversa e fala, né? O preservativo, ele é importante não só para a gestação, mas sim para as doenças sexualmente transmissíveis, né? A gente tem, então, o HPV, que seria uma delas, e a gente tem também o HIV, né?
Então, a gente precisa sempre manter essa educação continuada, porque às vezes se tem a impressão que isso não vai acontecer comigo, né? Tem um parceiro fixo, enfim. Mas é como eu falei, esses vírus muitas vezes eles não dão sintomas, eles vão aparecer mais tarde. Então, realmente não tem como a gente se proteger sem realmente ter uma barreira efetiva como o uso de preservativo, né? E, doutora, se existe essa vacina e essa vacina ela realmente ajuda, né? Onde é que está o problema? Por que tem tão baixa adesão quanto à vacina? Eu acho que o problema ele é multifatorial, né? Eu acho que a idade com que se inicia a vacinar as crianças, ela pode ser vista como uma coisa que muitos pais acham que é muito precoce, muito cedo. Eu acho que hoje a gente tem uma rede, desculpa, de fake news muito grande em relação a vacinas, não só a vacinas do HPV, mas outras vacinas, e que a gente acha que pode desenvolver outras doenças associadas, né? O HPV, ele é uma vacina segura. Então, tem toda a questão cultural, que muitas vezes se imagina que também vacinando a gente vai estimular uma vida sexual mais ativa. É difícil saber onde é que está o gatilho disso, né? Eu acho que são uma série de fatores que associados levam a uma baixa adesão. E ela é gratuita dos 9 aos 14 anos. Exatamente. É isso? E depois? E quanto tempo que ela dura? De quanto em quanto tempo que tem que ser tomada essa vacina? Não precisa, porque ela vai fazer aquelas doses iniciais e é uma vacina que ela vai ter uma duração prolongada. O que acontece muitas vezes... Basta nesse período, então, Exatamente. até os 14 anos. O que acontece muitas vezes é que a gente pega pacientes portadoras de câncer de colo de útero ou de alterações pré-malignas e que a gente indica a vacinação. E essas pacientes, elas têm que procurar a rede privada, né? Então, realmente, elas fogem da faixa etária de vacinação. E ela não é uma vacina barata, né? É uma vacina que precisa de 2 a 3 doses para ter a proteção adequada. Então, é um custo bastante considerável. Tá certo, doutora Carolina. Algum outro recado importante para a nossa audiência? Acho que é muito importante, então, essa questão da prevenção primária. É importante a mulher, ela manter as consultas ginecológicas de rotina, mesmo não tendo sintoma algum, né? Então, não só fazer a mamografia, a ecografia mamária, que a gente fala tanto no Outubro Rosa, né? Mas também ter esse cuidado da sua saúde ginecológica. Então, fazer os preventivos regularmente no posto de saúde ou com seu médico ginecologista assistente e manter esse controle anual. Então tá, doutora Carolina, a gente agradece a sua participação aqui no programa Troca de Ideias. Eu tenho um carinho especial, né? Ela que fez cirurgia de câncer de mama da minha mãe, né? Tá tudo bem, já há quase 20 anos e tá tudo certo. Então, meu agradecimento especial. E também obrigada pela participação aqui no programa. Muito obrigada, o carinho é recíproco, né? E foi um prazer estar aqui com vocês. E quando tiver pautas nesse assunto e em outros oncológicos, fico à disposição para participar. Muito obrigada, a gente tem um bom dia. Médica e responsável técnica da cirurgia oncológica do Hospital Bruno Born, HBB, doutora Caroline Dalla Lasta Frigieri, falando conosco hoje sobre o câncer.